Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do videocast Sem Contraindicação, o videocast da Unimed João Pessoa, que traz sempre aqui em cada episódio informações para você ter mais saúde, mais qualidade de vida e mais bem-estar. E toda semana a gente recebe aqui os melhores especialistas nos assuntos aqui da Paraíba. Hoje o nosso tema é saúde da criança. Eu sou Linda Carvalho e a partir de agora a gente vai tirar as dúvidas e comentar sobre aqueles assuntos que muitas vezes tiram o sono dos pais. E para isso eu recebo aqui a doutora Alexandrina Lopes e também o doutor Constantino Cartacho, eles que são pediatras e também são diretores do Hospital Pediátrico Unimed. Sejam bem-vindos ao nosso videocast. Prazer tê-los aqui, hein? Obrigada. Obrigado, prazer estar aqui. Eu vou começar, doutor Constantino, com uma pergunta que não está aqui no meu roteiro, que foi feita ali nos bastidores, que eu achei o máximo. Quando o senhor diz assim, o problema muitas vezes não está na criança, está nos pais. Isso é verdade? E por quê? Boa tarde a todos. É verdade, o problema que a gente encontra na maioria das crianças, no seu desenvolvimento e no seu dia a dia, é fruto da forma como ela é criada, vamos chamar assim, fruto do ambiente. A gente fala sempre que avós estragam, né? Hoje em dia também os pais estão estragando as crianças, né? E a gente estava dando o exemplo ali que criança não faz feira. Então, quando os pais reclamam que a criança come besteira, é porque quem está comprando são eles. Quem tem que se corrigir são os pais, né? Olha aí. Então, você cria o hábito da alimentação na criança, esse é um exemplo, e depois você cobra da criança. Você vai dizer, mas ele só gosta de comer isso. Só que a criança nunca comprou nada disso para ela. A gente está vivendo aí esse momento do retorno às aulas, né? Teve o período das férias, agora no meio do ano, e a criançada está nesse retorno. E aí existe a questão da aglomeração na escola. A criança tem muito tato, né? Gosta de brincar, pegando e tudo mais. O fato de estar na escola, doutora Alexandrina, requer mais cuidado ou não tem nada a ver? Não, primeiro, eu acho importantíssimo falar na escola, até na escolha, porque a gente tem hoje a necessidade de termos não só professores, educadores, desde a parte da higiene, Sim. Mas também a criança, o que ela vai se alimentar, ela leva de casa, mas o professor também pode orientar na escola. O peso das mochilas, muitas vezes crianças com peso muito grande, então ela tem que andar de preferência com a malinha, né, que arraste. E uma coisa importante também é o uso racional do celular, que a gente sabe que as escolas estão começando a se preocupar com o uso só durante os períodos que ela precisa para realizar alguma atividade. E eu acho que a grande função da escola, além de controlar os fluxos, quantos alunos tem que ter por sala, não é? É também de formar cidadãos, saber seus deveres, seus direitos, e que esses cidadãos também eles sejam mais justos. Porque a gente vê também nas escolas hoje uma grande preocupação a inclusão. Nós temos hoje crianças autistas que estão lá na escola, crianças com síndrome de Down, o uso das mídias sociais, que muitas vezes leva a bullying. Então, a gente tem que estar atento que todo mundo, não só o professor, mas também uma assistência multidisciplinar, o psicólogo, né, toda a equipe que faz a segurança. Também hoje, uma grande preocupação é o problema da segurança nas escolas. Sim. Né, e educar também para os bons hábitos. Já a gente vai chegar, inclusive, nesse tema dos eletrônicos, do uso ou não, proibição ou não, mas antes, queria falar sobre um tema muito recorrente com os pais quando as crianças estão na escola, a questão do resfriado, da virose, porque uma criança, de repente, resfriada, que vai para a escola, do nada a turma toda acaba entrando no mesmo, né, com o mesmo problema. E aí eu queria saber desses cuidados, né? Por exemplo, a criança que está resfriada, a criança que está ali um pouquinho gripada, está com secreção, doutor Constantino, ela tem que ir para a escola ou a mãe, o pai pode dizer assim, não, hoje não vai, deixa eu ver se melhora aqui e para acabar não infectando de repente outras crianças. Tem isso? Tem. Quando a gente fala sobre doença em criança, doença infecciosa especificamente, a gente tem que pensar que isso é um tripé.
São fatores do paciente, ou seja, da criança, fatores do ambiente e do agente infeccioso. Sim. Se a gente for pensar nos agentes infecciosos, nos primeiros anos de vida, em que é o período normal de desenvolvimento imunológico da criança, ela é propensa a adoecer. E esse adoecimento é mais comum por agentes virais, que têm uma maior infectividade, ou seja, que passa rápido de uma pessoa para outra. Então a gente já tem um primeiro fator. O segundo fator é o fator ambiental. Todas as vezes que a gente está num ambiente que tem pouca ventilação, pouca luminosidade e aglomeração de pessoas, esses vírus vão ter um meio propício a se transmitir. E a maioria deles não vive fora do ser humano. Então, eles precisam do ser humano para se replicar. Ele entra na célula, incorpora a sua genética, a genética da célula, essa célula se multiplica e libera mais vírus. Então, o segundo fator é o fator ambiental, onde entra aí a escola como um grande fator. E o terceiro fator, que vai ser importante na determinação desses quadros, é como a criança vai lidar, o organismo vai lidar com esses agentes. Então, a base desse tripé é uma vida saudável em ambiente aberto, em ambiente iluminado, em ambiente ventilado. Como eu sou um pouquinho mais, digamos assim, mais experiente no tempo de vida do que a Alexandrina, para não dizer mais velho, eu passei por um tempo em que as crianças iam para a escola e as escolas não tinham ar-condicionado, eram com janelas abertas, brincavam nos quintais, tinha fruteira. E os pais começaram a cobrar que as escolas tivessem ar-condicionado, e as escolas começaram a ter ar-condicionado. E as crianças começaram a ficar presas dentro das salas de aula com pouco tempo fora. E agora a gente começa a ver um movimento contrário. Existem escolas que estão se desenvolvendo muito e abolindo esses hábitos, voltando a ter quintal, voltando a ter terreno, voltando a lidar com fazendinha dentro da escola, com ambientes que a criança possa brincar ao ar livre. É importante também até falar, Sim. a criança que vai para a escola também ter o seu cartão de vacinação em dia. Porque também a vacina da gripe é anual. Isso. E é muito importante a gente orientar os pais de realizar a vacinação, né, de forma correta e gratuita. A vacinação está gratuita. Então, no serviço público ou privado, a criança pode estar mais protegida quando tem seu cartão de vacinação em dia. Inclusive, doutora Alexandre, a gente vê sempre, né, o Ministério da Saúde, as secretarias de saúde do Estado, dos municípios, em busca aí de fazer com que incentivar e conscientizar esses pais a seguir o cronograma do cartão de vacinação das crianças. E o quanto isso é importante justamente para evitar esse tipo de doença, né? Não só com relação à gripe, mas outras doenças também, né? Isso mesmo. Tem o Plano Nacional de Imunização, né, que você no setor público hoje tem uma gama de vacinas que protegem a criança. Sim. Né, e ele deve ser seguido para dar segurança a essas crianças. Existem movimentos contrários à vacinação que a gente não deve nem falar, porque a imunização é quem mais previne tanto doenças quanto mortalidade na criança. Sim. Não é só a doença, é a morte da criança. Então, é importantíssimo, desde o nascimento, né, a criança nasce e já na primeira semana já tem que tomar BCG, hepatite B. Então, o bebezinho já deve tomar a vacina. Então, ela é salvadora de vidas. Então, a gente deve cada vez mais fazer com que os pais se sensibilizem a cumprir o calendário vacinal. E quando um pai perde um prazo desses da vacina? Tem que tomar vacina com tantos anos, aí tem uma outra dose com tanto tempo, ou vacina tal com tantos anos de idade da criança. Se perde um prazo desse, quais são os prejuízos para a saúde dessa criança? Existe a possibilidade, se houver perda de prazo, de você restabelecer o calendário vacinal. Ou você reinicia aquela vacina, ou você complementa as doses que faltam daquela vacina. A única vacina que realmente tem prazo para ser dada é a vacina do rotavírus. Que essa vacina, após 5 meses de idade, ela não há a recomendação de que ela seja feita por conta de alguns fatores adversos da vacina. Mas é bom a gente lembrar, Linda, que o nosso organismo, ele é o nosso, vamos chamar assim, o nosso cérebro, ele é um hardware que não tem ainda integração dos seus softwares. Então, você imagine um computador que tem todos os softwares para funcionar, mas esses softwares não estão integrados. Sim. Aí nós estamos falando do desenvolvimento motor, do desenvolvimento sensitivo da criança, de visão, audição, gustação, tato, olfato.
E o sistema imunológico também vai fazer parte disso. E o sistema imunológico, a criança nasce, exceto em algumas doenças de imunodeficiência, ela nasce com todo o preparo de número de células e com a sua genética de função. Cada célula sabe o que fazer. Só que para que ela se integre para responder às agressões que essa criança vai ter, essa criança precisa ser exposta a isso. Certo. E se a gente for dividir em ambientes, a primeira exposição é dentro da família. A criança conhece os bichinhos da família. Quais são os bichinhos que a mãe passa para a criança desde a gravidez, através da placenta? A criança tem uma flora normal que ela adquire durante a gravidez e que complementa com o aleitamento materno. Então, a criança já tem bactéria quando nasce. E essas bactérias são propícias para o bom desenvolvimento da criança. Depois do nascimento, ela se integra com aqueles germes, vírus, bactérias, etc., do ambiente que ela está vivendo. Depois da escola e depois da vida com os seus amigos. Então, essa exposição é que vai fazer com que esse software da imunidade vá começando a aprender a responder. Ele vai recebendo informação, integrando essa informação e criando respostas a cada uma dessas. A vacina funciona como um estímulo ao primeiro desenvolvimento desse software. Então, é comum as mães chegarem no consultório e dizer assim, meu filho vai para a escola, eu posso dar algum remédio para aumentar a imunidade? Pode, leve para a escola. Esse é o melhor remédio. Por quê? Porque esse é o remédio que vai fazer o software dela se defender, aprender a se defender. Não existe remédio para aumentar a imunidade. Se eu der tal remédio, aumenta a imunidade? Se aumentasse, não tinha crianças doentes. E segundo, no tratamento de doenças de imunodeficiência, não se vê o uso de determinadas medicações que são prescritas ou orientadas ou divulgadas para aumentar a imunidade. A melhor forma da criança aumentar a sua imunidade é se expondo. Olha só, pais fiquem muito atentos, porque o que tem de pai que, eu estava até contando, né, exemplos que eu tenho perto de mim, não vai ali brincar na rua por conta do sereno. Essa história do sereno existe, gente? É verdade? Não vai ali, não pode brincar, a criança quer ser livre, a criança quer brincar na rua, quer, né, ter esse contato, não só na escola, mas fora também, e muitos pais às vezes ficam... Eu vou só iniciar essa resposta, eu dei uma Alexandrina completa. A gente sempre ouviu falar o seguinte, eu crio meu filho como se fosse dentro de uma redoma e fulaninha cria o filho dele na rua, solto, etc. O dela não adoece, o meu adoece. Por que isso acontece? Porque o dela está formando a integração dos seus softwares e o seu não está. O seu está escondido, o seu não está se expondo, então tem sujeira que faz bem. Hoje em dia a criança não pode ir para o chão, tem que ter um tapete emborrachado, limpo, não sei o quê, bababá. Não, a criança tem que ir para o chão. É o ambiente dela. É a necessidade dela. Agora, existem ambientes que são inadequados. Se nós estivermos falando questões sanitárias, por exemplo, você não pode ter esgotamento aberto e a criança correndo aqui dentro. Né? Existe um limite para tudo. Nós estamos falando de forma racional no ambiente de vida que seja adequado para o desenvolvimento dessa criança. Mas é bom a gente saber que tem sujeirinha que faz bem. Doutora Alexandrina, quais são as doenças mais comuns nas crianças nessa época do ano, por exemplo, que a gente está passando aí pela época mais fria, né? E aí vai vir um tempo mais quente, vai vir ali o pré-verão, vamos dizer assim. Nessa época do ano, quais são as doenças mais comuns? É interessante essa pergunta, porque nós, quando começamos o hospital pediátrico da Unimed, nós atendíamos 400 crianças por mês. Chegamos na sazonalidade com o tempo mais frio, chuvoso, Sim. a atender mais de 4.000 crianças por mês. Por mês. Então, assim, as doenças eram justamente os resfriados, as pneumonias, né? Nós tivemos como um aliado grande, que o meu colega aqui trouxe uma parceria público-privada com a Universidade Federal, o painel viral, que tem até uma deixa que diz, tudo na criança, o pediatra diz que é vírus. Então, na verdade, desmistificamos isso a partir do momento que a gente tem uma ferramenta, que é o painel viral, que identifica, né, a carga genética do vírus e identifica qual vírus mais frequente. Porque a grande maioria das doenças na criança são virais. Né? E aí ele identifica que o mais frequente durante esse período chuvoso foi o vírus sincicial respiratório. Né? Nós saímos de 14 amostras mês e hoje já estamos com 200 amostras já fazendo para poder identificar.
E quando passa esse período sazonal, que foi pior do que o Covid, nós tínhamos muito medo do Covid na criança. Os pais conseguiram colocar as crianças em casa, protegê-las, e ela, de uma maneira geral, dava sintomas leves na criança. Mas o período frio, chuvoso, trouxe muita pneumonia, muita bronquiolite, né, muitas gripes, resfriados. E agora que está começando a chegar o verão, a gente vai ter as doenças de pele, que vão ser frequentes também na criança, devido ao contato com o solo, né? Que é importante para a criança, como foi dito por Constantino. A criança, muitas vezes, ela habita num apartamento de 50 metros, de 80 metros, e é importante ela ter contato com o quê? Com a praia, ter contato com o campo, com animais, né? Com a terra, para que essa imunidade aflore, e aflore junto também a sua parte cognitiva, motora, de interrelacionamento com o planeta. Sim. Então, também uma forma de desenvolver a cidadania, que a gente falou no início, de proteção do planeta e de também valorizar o interrelacionamento com o outro, com a sua própria família. Então, nunca brincar ao ar livre, ir à praia frequentemente, estar à noite, levar chuva, vai fazer mal à criança, a não ser crianças com doenças específicas, como foi colocado bem por Constantino, imunodeficientes, que a gente vai ter um cuidado a mais com essas crianças. Sim. Mas, de uma maneira geral, estar ao ar livre, brincar, levar chuva, ir para o campo, andar a cavalo, ter seu cachorro, ter seu gato, faz parte da infância. Esse resfriado leve, ele pode ser... a criança está com resfriado levezinho e tal. Pode levar para a escola? O ideal é que não. Vou deixar o pneumologista aqui falar. A questão é a seguinte, ó. Se a criança vai para um ambiente que, vamos chamar assim, do ponto de vista de contato, é um ambiente agressor, não que a escola seja ruim, nós estamos falando ambiente agressor no sentido de que ela vai se expor a fatores que vão causar alterações que, na maioria das vezes, são alterações de defesa. Por exemplo, quando a criança começa a frequentar a escola, o organismo dela, por ser um ambiente novo, começa a produzir catarro, como a gente conhece, né? Sei. E esse catarro é uma barreira física de proteção, ele não é doença. E quando a gente tem catarro, a gente tem que tossir. Então, tosse e catarro numa criança que está na escola vai ser o dia a dia dela. Isso não significa que ela está doente. É o fator ambiental atuando sobre uma criança ou sobre um ser que está em uma fase de desenvolvimento e que precisa disso daí. Quando a criança tem febre, quando a criança está apresentando cansaço, aí você tem características de infecção. E nesses casos a criança deve ser afastada da escola naquele período de viremia. Viremia é o período em que o vírus está em multiplicação, que normalmente é de 3 a 5 dias, corresponde aproximadamente ao período febril da criança. Então, nem toda criança que está tossindo significa que ela está com infecção. E, às vezes, essas crianças, e aí não são todas, é um número muito menor de crianças, né? Elas podem ser crianças que têm alergia, que têm rinite, Sim. e que aquele ambiente favorece as crises de rinite. Mas é como eu estou te falando, isso não é a maioria das crianças. A criança que vai para a escola, ela vai ter catarro, ela vai ter tosse, isso faz parte desse ambiente. Seria o mesmo exemplo que, hoje em dia, é menos encontrado isso, mas que a gente tinha quando você ia para um ambiente que tinha fumante. Sim. Você chegava num ambiente que tinha fumante, aquela fumaça do cigarro fazia algumas pessoas ter secreção, entupir o nariz, ficar com tosse, se sentir mal. E não era você que estava doente, era o ambiente que era desfavorável para aquela situação. Então, a escola cumpre isso. E a criança deveria começar a frequentar a escola e etc. com 3 anos de idade. Por que 3 anos de idade? Porque é o período em que ela forma vínculos familiares. Esses vínculos são vínculos afetivos, são vínculos sociais, mas também é o período para ela conhecer, vamos chamar assim, para ficar fácil, os bichinhos da família. E depois ela vai se integrar com outras crianças, que é o desenvolvimento social, ela vai se integrar com outro ambiente, ela vai conviver com pessoas que vão ter pensamentos e atitudes diferentes da sua família, o que vai ser um fator de integração e de desenvolvimento dessa criança, de aprendizado dessa criança.
e é o primeiro momento de separação dos pais. Mas até os 2, 3 anos de idade, a criança já formou seu vínculo familiar. Hoje a gente vê o oposto. A partir de 8 meses, a maioria das crianças já está em berçário, já está em escolinha, já está... O que quebra essa fase de desenvolvimento da criança desse vínculo familiar. E quanto mais cedo ela vai para a escola, normalmente mais ela vai ter catarro, mais ela vai ter tosse e mais facilmente ela vai adoecer. Agora a criança chega, e aí vamos se colocar no papel do educador, do professor ali. Recebe a criança, o pai às vezes não tem essa noção. Ou tem, assim, não tem com quem deixar, precisa trabalhar, e acaba sendo para ele mais conveniente deixar a criança, para ele, né? Deixar a criança na escola mesmo com resfriado. Quando esse professor, esse educador recebe essa criança que percebe esse resfriado, como é que ele tem que proceder? Naquela situação em que ele está ali com várias outras e que ele precisa proteger tanto a que está resfriada quanto os outros também. O que fazer? Eu já passei por isso. Meu filho foi à escola, ainda pequeno, e tinha uma criança febril, inclusive foi para o colchãozinho que tem na escola. Ela já estava deitada quando eu cheguei lá. E a professora disse, chegou a pediatra. Olha, aconteceu isso, a criança foi deixada aqui e está com febre. Geralmente existe um apoio na escola, né, um técnico de enfermagem, eu chamei, a gente verificou a temperatura, estava com mais de 39 graus de febre, a criança estava um pouquinho cansada, a criança estava o que a gente chama toxemiada, com um rostinho que não estava bem. E aí eu disse, olha, essa criança não pode ficar aqui, porque nós estamos dentro de uma sala aqui com 19 crianças. Então, precisamos comunicar aos pais. Geralmente, na escola, eles têm um relato de quem é o pediatra, que medicação ela pode tomar. E aí, nós fizemos isso. Ligamos para os pais e buscar a criança. Era um processo febril agudo. Descobrimos depois que tinha mais de 3 dias de febre. Tinha passado todo o final de semana com febre. Então, enquanto não se identifica, né, qual é a doença, se é realmente um processo febril que pode agravar, como essa, terminou indo para o internamento, a gente deve primeiro comunicar aos pais, ver o histórico da criança, porque muitas vezes, como o Constantino falou, tem crianças que passam o ano inteiro com o nariz escorrendo, e não é gripe, é uma rinite alérgica. Então, geralmente, orientar que ela vá para um alergologista, para um pneumologista, para fazer um acompanhamento. Já tem que ter no histórico da criança ao que ela é alérgico, né? Porque, às vezes, na escola tem mofo, choveu. E aí a criança começa a escorrer o narizinho, é gripe? Não. É um processo alérgico, é uma rinite. Então, os processos em que você não tem o conhecimento ainda de que essa doença pode agravar, é uma coisa agudizada, que está adentrando a escola. Inclusive, foi uma experiência grande o Covid para a gente. Primeira coisa, ver o histórico da criança, chamar os pais, comunicar, e que essa criança, se for um processo que não foi identificado, ela tem que retornar para seu ambiente, para que isso não seja um ambiente de transmissibilidade, e a gente tem aqueles ciclos que a gente vê às vezes. Um fica bom, mas o pai levou o outro doente. Aí aquele que estava bom fica doente. Aí se torna um ciclo. E até os professores adoecem. Então, a gente tem que ter esse cuidado de verificar histórico, como está essa doença, se é agudizada, né? E também o que levou aquele processo, que pode não ser uma gripe. Em sendo uma doença infecto-contagiosa, porque as viroses, como o colega falou, no ambiente pequeno, com ar-condicionado, todo mundo junto, é um ambiente propício para aquilo se disseminar, né? Para aquela doença se disseminar rapidamente. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Como ocorre, você falou na gripe, mas tivemos casos de meningite, em que a criança chega febril, irritada, não quer se alimentar. E aí, os educadores, os professores têm que estar bem atentos. Aquela criança não era assim, por que ela está assim agora? Não quer comer o lanchinho, não está atenta, está o tempo todo indo para o colchãozinho deitar, está molinha. Então, são sinais, está gemendo muitas vezes, são sinais de agravamento. Tem um outro ponto bem interessante, que assim, criança tudo que pega bota na boca, né? Só as menorzinhas, às vezes até no chão, alguma coisa no chão, pega e coloca na boca.
E para educar essa criança de que, olha, não coloca na boca, é sujo, não presta, não sei o quê, é todo um processo. Que dicas vocês dariam, tanto para os pais quanto para os professores, educadores, enfim, que lidam com essa criança menorzinha e que não tem noção e que tudo quer pegar e pôr na boca? Olha, vamos entender assim, essa busca, né, de oralidade da criança provém daquilo que a gente estava falando antes. O nosso cérebro é um hardware cujos softwares não se conversam ainda e precisam se conversar. Então, quando a criança, por volta de 3, 4 meses, começa a colocar a mãozinha na boca, na verdade ela está começando a ter ideia da sua imagem corporal. A criança, nesse momento, né, eu vou tirar o nome criança e vou chamar o cérebro da criança. Então, o cérebro da criança, nesse momento, não identifica aquela parte do corpo da criança como dela. E ele vai começar a identificar pela oralidade da criança. Então, a criança, quando põe a mão na boca, ela não sabe que a mão é dela e não sabe que é ela que a boca é dela. E por isso que ela põe a mão na boca, mexe muito a mão, morde com força, e o pessoal fala assim, eu acho que ela está ficando irritada porque está botando a mão na boca e os dentinhos vão nascer. Nada a ver com dente. Isso é uma forma dela conhecer o seu organismo, tá? A tal da criação da imagem corporal. Depois vai ser o pé, depois ela vai puxar o cabelo, vai botar a mão na orelha, ninguém vê a orelha. Então é muito estranho, se você for imaginar, que você pega numa parte do seu corpo que você não está vendo e tem a sensação de quem está pegando na orelha. Então ela pega, ela puxa, ela põe o dedo, né? E essa fase de oralidade vai complementar os outros desenvolvimentos dos sentidos. Através da boca, a criança tem a sensação da mastigação, a gustação. Isso auxilia, quando ela aproxima da boca, o olfato. Então, ela começa a explorar os objetos e o ambiente através disso. É o tato, é a gustação, é o olfato, é a visão. Quando ela balança aquele objeto, é a audição. Ou seja, ela está integrando os seus softwares com isso daí. Essa fase, normalmente, ela vai se prolongar até aproximadamente 2 anos de idade. Essa fase mais acentuada da oralidade, quando depois ela vai passar para outras atitudes. Algumas crianças cujo desenvolvimento dessa oralidade permanece por algum fator, né, que seria aqueles fatores relacionados à chamada fase oral ou fase de sucção da criança. É comum você ver uma criança de 5 anos chupando chupeta, tomando mamadeira, coisas que já não fazem mais parte daquela fase de desenvolvimento. Sim. Mas ela está fixada numa fase de desenvolvimento anterior. Ela não suplantou essa fase da oralidade, em que ela precisa conhecer as coisas agora de forma diferente. Então, orientar a criança é difícil, mas muito mais difícil é orientar os pais. Dizer para os pais que isso é uma fase normal, que a criança deve ser estimulada a mudar de foco do seu objeto, porque isso é um foco objetal, né? O objeto dela é a mão, é o dedo, é o brinquedo, é o que a gente chama objeto de transição, é o paninho, é o bonequinho, é a chupeta. Sim. E os pais precisam trabalhar essa criança para ela transicionar dessa fase para uma fase posterior, uma fase em que a oralidade já não é a preferência dela. É quando você deve introduzir os alimentos que são alimentos que ela precisa mastigar, sair daquele alimento puramente líquido. É a fase em que os pais têm que começar a retirar a chupeta se estiver usando. É a fase em que os pais têm que retirar a mamadeira se estiver usando. Ou seja, tirar a criança dessa fase de oralidade para uma outra fase de desenvolvimento. Então, isso vai se fazer gradativamente até os 2, 3 anos de idade. E a criança vai deixar. Vou dar uma pausa rapidinho aqui na nossa conversa para dar um recado para você que nos assiste aqui. Você já está lá seguindo o nosso canal no YouTube, já ativou as notificações para que todo episódio, todo conteúdo novo que a gente possa publicar, você vai receber a notificação para ficar atento a tudo que a gente está postando aqui, tudo que a gente está compartilhando com você, tá bom? Inclusive, você pode acessar o portal da Unimed João Pessoa, que é portal unimedjp.com.br/sem contraindicação, e lá você tem acesso ao conteúdo completo, aos episódios completos, né, do nosso videocast. Também tem lá o espaço para você sugerir novos temas, né, dos próximos episódios e participar, enviando sua pergunta, interagindo aqui com a gente.
Então, acesse o nosso portal e tenha aí a sua participação, a sua colaboração aqui no nosso videocast. E tem também o nosso Instagram, o @Unimed João Pessoa, lá você manda direct também, por lá você sugere temas, faz perguntas, sugere alguma coisa, alguma novidade para o nosso videocast. Lá você tem acesso também a outros conteúdos. E tem o nosso Spotify, né? Siga lá o nosso perfil no Spotify, porque de repente você está aí dirigindo e está ouvindo o nosso conteúdo para cuidar mais da sua saúde, para você ter mais qualidade de vida, tá bom? Voltando aqui à nossa conversa e falando sobre essa tecnologia toda, né? Spotify, stream, as nossas plataformas aqui de comunicação, eu volto àquele assunto que a senhora estava conversando com a gente aqui no comecinho desse nosso papo, que é sobre o uso dos eletrônicos dentro das salas de aula. A gente tem aqui em João Pessoa um projeto de lei que está sendo discutido na Câmara Municipal, em que a proposta sugere proibir o uso de celular dentro da sala de aula. Na sua opinião, doutora Alexandrina, a senhora acha que proibir realmente é uma saída ou existe um meio termo aí para a gente tentar organizar melhor isso? Ou tem que proibir mesmo e pronto, acabou? Olha, vários trabalhos sobre a questão do uso do celular. Sim. Então, uma coisa importante é que até 1, 2 anos, a criança não deveria ter acesso às telas. Sim. Tablets, celulares. De 2 a 5 anos, no máximo 1 hora por dia. E depois dos 6 anos, no máximo 2 horas por dia. Em relação às escolas, eu acho importante, como a gente falou aqui, em educar pessoas, é utilizar, dar uma funcionalidade ao celular. Certo. Por exemplo, eles usam para o Kahoot, eles usam também para fazer algumas provas em que a resposta mais assertiva é vista em grupo, né? Então, assim, ela pode ser uma grande ferramenta. Inclusive, a gente falou aqui em inclusão, os autistas, é muito importante alguns programas que tem nos tablets serem utilizados. Agora, a gente não pode estar utilizando, tirar a criança do ambiente em que ela foi para aprender, para se interrelacionar, e ela permanecer mais tempo no celular do que no período escolar, em que ela tem ali uma oportunidade de desenvolver competências, habilidades, né? E ali também preparar para o mercado de trabalho que vem aí. Então, a importância também, até a nível de saúde mental, quando o adolescente ou a criança pequena, ela fica restrita às telas e ela não interage, ela perde o desenvolvimento cognitivo, ela perde muitas funções, até motoras, muitas vezes, né? Ela deixa de se relacionar com a própria família ou com a sua escola, com seus amigos, porque ela está só nas mídias sociais. Muitas vezes eu vejo dentro de casa, a criança está no primeiro andar, ou o adolescente, e diz, quem chegou? Eu estou aqui no primeiro andar. Ela não desce a escada, né? Então, o uso é importante, mas desde que ele seja feito de forma racional, de forma inteligente. A gente sabe que hoje a inovação, como a telemedicina na medicina, foi um grande aliado na pandemia. Então, a gente viu que todos os médicos, o Conselho Federal fez uma consulta, e na época, antes da pandemia, a grande maioria foi contra a telemedicina, que ia tirar o mercado de trabalho. Hoje, né, todo mundo, inclusive a nossa Unimed, tem um baita serviço, tanto pediátrico quanto para o adulto, a telemedicina chegando no interior, a telemedicina fazendo o desfecho clínico de doenças graves no ambiente domiciliar. Sim. Então, assim, a tecnologia é um grande aliado. Mas na criança, a gente tem que ter muito cuidado, porque ele deve ser feito de forma orientada. Principalmente os pais têm que saber o que a criança está acessando. Na opinião de vocês, qual o limite? É difícil você estabelecer qual é o limite de qualquer coisa, né? Porque tudo a criança pode. A regra é o quanto que ela vai poder de cada coisa. Então, hoje, parece que hoje eu estou falando muito de desenvolvimento, né? Mas veja bem, imagine uma criança que aprendeu a fazer uma pipa, a soltar uma pipa. Certo.
ela teve que primeiro se planejar para adquirir material. Depois ela teve que pensar no design da pipa. Depois ela teve que aprender a amarração da pipa. Sim. E a partir daí ela vai ter que aprender a fazer toda a colagem daquela pipa. Depois ela vai ter que aprender um pouquinho da aerodinâmica para saber em que posição ela vai soltar a pipa, qual é o melhor sentido para aproveitar melhor o vento, para fazer essa pipa subir, etc, etc. Imagine quantas informações essa criança adquiriu. Agora, imagine a criança que faz uma pipa no computador. Faça a comparação para a gente poder entender o quanto de informação a gente está nutrindo esse nosso cérebro em todas as suas áreas de desenvolvimento para aprender fazendo. A mesma coisa quando a gente fala de comida. Se você imaginar uma maçã, por exemplo, ou uma banana, qualquer pessoa que já comeu uma maçã ou comeu uma banana, ela lembra do gosto, do cheiro, da textura, etc. Imagine uma criança que aprendeu o que é maçã na televisão. O que é que essa criança sabe da maçã? Ela sabe a cor da maçã e sabe a forma. Ela não sabe o sabor, não sabe a textura, não sabe o cheiro, ela não sabe nada da maçã. Então, quando a gente começa a trabalhar a criança dentro desse mundo artificial, né? Que até o nome é interessante, né? Inteligência artificial. Essa inteligência não é natural, não é nossa, não é minha. Essa inteligência não está comigo. Quando eu digo, por exemplo, que um determinado software faz para mim um trabalho, como hoje em dia na medicina, você diz, existem softwares que dão um diagnóstico, mas o software não examina o paciente, não palpa a barriga, o software não sabe diferir o que é o correto, o que é o errado. Enquanto que, se o médico for preparado a vida toda examinando o paciente, colhendo uma boa história clínica, etc., ele tem muito mais informação do que aquele software tem. Se você disser que o software vai agilizar o trabalho, vai, mas não vai substituir. Se você pegar um carro feito mecanicamente por um robô, ele vai repetir o mesmo trabalho sempre. A possibilidade de erro é menor. Mas quando ele erra na linha toda. Então, nós estamos criando, se nós não tivermos a noção de que a criança precisa se desenvolver fazendo, nós vamos estar criando pessoas cuja inteligência é artificial. É uma inteligência que está no software, não está nele. Por isso que tem vários trabalhos mostrando que nós estamos numa geração que tem uma capacidade intelectual muito menor do que as gerações anteriores. Eu sou do tempo que a gente ia no marceneiro fazer peão. E depois ia jogar o peão. Hoje o menino não sabe nem o que é o peão. Quando compra na rua é um peão que vem com luzes coloridas, em que ele aperta o botão, o peão sai rodando e ele fica só olhando o peão rodar. Ele não sabe amarrar uma corda no peão, ele não sabe graduar a força, ele não sabe equilibrar o peão na mão, na unha, não sabe jogar para cima para pegar na unha. Olha o quanto de habilidade que essa criança desenvolve apenas jogando um peão. Imagine o quanto de perda que nós estamos tendo quando a gente tira da criança a possibilidade do brincar. E aí as pessoas hoje se encantam quando dizem, o meu filho está indo para vou citar uma escola, mas pode ser outro ambiente. Está indo para um ambiente onde ele está tendo a possibilidade de fazer as coisas. Ele está encantado com aquilo dali. Óbvio que ele está, porque a vida dele é essa, é descobrir. A criança é curiosa por natureza. Então nós estamos tirando das nossas crianças essa possibilidade. A possibilidade de aprender fazendo. E uma última coisa, quando você cria uma criança desde pequena na tecnologia, e aí vamos usar o celular como exemplo, uma criança de 6 anos ganhou um celular. E ficou usando esse celular sem que os pais dessem limite, porque quem dá limite é o pai. A gente volta àquela nossa história do começo. Sim. Quando os pais dizem, meu filho só quer ficar o dia inteiro no celular, você, por que você não tira? Porque ele chora e a criança não pode se frustrar na vida, não pode aprender a lidar com a frustração. Ele tem que aprender a lidar com a frustração. Então, se essa criança passa 5, 6, 7, 8, 9 anos, quando ela chega com 14 anos, eu quero tirar o celular para ela estudar, porque ela está ficando mais tempo no celular do que estudando. Você acha que a criança vai aceitar? Óbvio que não vai. A criança se frustra, tem raiva, ela não aprendeu a vida inteira a se frustrar, porque não teve regra. Ela comia assistindo televisão, ela comia com o celular ligado. E isso você vê no dia a dia. Qualquer lugar que você vai da cidade, a criança está sentada lanchando, tem um celular na frente. O carro hoje tem que ter um celular para a criança andar. Aí você chega com 14, 15 anos e quer tomar o celular do seu filho para ele estudar.
Isso não existe. A gente consegue relacionar, ou existe alguma relação, melhor dizendo, desse uso sem limites do celular com a questão também do sobrepeso das crianças? Sim. Elas que estão mais fixadas na televisão, não é só o tablet, o celular, mas a televisão também leva ao maior número de crianças sedentárias. E hoje, eu estando lá no hospital, nós estamos vendo também crescer as doenças mentais. Aquela criança que chega com depressão, aquela criança que chega com ideação suicida porque acessou um site em que ele ensina várias coisas, inclusive a criança a se suicidar. A gente tem crianças que chegam dentro do espectro autista, que a gente falou aqui, do autismo, que cada vez mais é diagnosticado. Muitas vezes a criança não é autista. Ela está, eu diria até, com uma intoxicação virtual. Ela passa tanto tempo nas telas que ela perde essa capacidade que foi dita por Constantino, de aprender, de se relacionar. E quando você tira o remédio, que seria... Doutor, qual seria a medicação, o remédio? Vá para uma praia onde não tem televisão, tire o celular, tire o tablet, tire tudo. E a criança vai aprender a fazer o brinquedo, ela vai correr, ela vai ter contato com a natureza e ela retorna. Se falou muito aqui em capacidade motora, a capacidade motora fina dela, a cognição, a criatividade que a criança tem, porque se colocou muito bem aqui, Constantino, a curiosidade da criança é que leva às grandes invenções da humanidade. Então, se está tudo pronto, ali eu só aperto um botão, eu não tenho como desenvolver nessas pessoas criatividade, a capacidade de superação de obstáculos, porque para ela, se ela colocou um evento da vida dela e não ter 20 mil curtidas, ela fica triste, ela fica depressiva, ela fica frustrada, ela é cancelada, né? E isso tem levado não só crianças, a gente tem visto adultos jovens se suicidarem porque vivem um mundo de ilusão, né? Elas formam blogs, agora tem pequenas crianças blogueiras, crianças que já têm seu Instagram e que se comunicam com outras pessoas. O risco de assédio para essas crianças, de pedofilia, porque se o pai não tiver e a mãe, como o colega falou muito bem, são eles que dão limite, são eles que orientam, e não é a ausência dos pais e substituir por um celular, por um tablet, que vai dar saúde à criança, tanto mental, né? Tanto aquela criança vai se tornar um adulto incompleto, desconstruído. Então, o grande fator hoje é que os pais têm que entender que o grande motor da felicidade é a família. É o pai estar junto, é a mãe estar junto, é estar brincando no chão, é estar formando brinquedos, é a parte lúdica, é rir junto, é errar junto. Então, isso é que é o importante. E a gente sabe que muitas doenças novas estão surgindo, né? Muitos hábitos que as crianças não tinham, porque elas estão assimilando através das telas. Então, é necessário um movimento, eu acho assim, que já está ocorrendo a nível global, de tornar isso cada vez menor, esse uso, né? Da gente começar a ser inteligente e não deixar a inteligência artificial tornar nossas crianças artificiais. Nossas crianças têm que ser lúdicas, felizes, brincar na rua, né? Ter acesso à natureza, a reaprenderem a serem crianças. E os pais, como foi bem dito, têm que também reaprenderem a ser pais. Olha, eu quero ter um filho, eu tenho que ter tempo para ele. E o tempo não é a temporalidade, mas um tempo de qualidade em que eu sento com ele quando eu estou de noite em casa e vou brincar com ele, vou conversar, saber o que aconteceu na escola, não é? Então, não é a quantidade, mas a qualidade de relação dos filhos com os pais. Desculpa, Linda, afora duas coisas importantes. A maioria dos jogos que as crianças têm acesso são violentos. E violência é importante. Não é aquela violência que nós tínhamos antigamente do Tom e Jerry, né? Que era violento, sim.
né? O ratinho fazia maldade com o gato, que o gato fazia com o ratinho, mas aquilo passava de uma forma lúdica para a criança, né? As histórias infantis, elas são histórias que preparam a criança, preparam para a vida, porque a visão que o adulto tem da história infantil é completamente diferente da visão que a criança tem da história infantil. Através de algumas histórias infantis, a criança expressa raiva, ela expressa desejos, vamos chamar assim, ruins, ela expressa sentimentos que ela tem. Então, quando você põe uma história, por exemplo, Os Três Porquinhos, você tem 3 características completamente diferentes de cada porquinho daquele do lobo mau, que a criança vai interpretar dentro do seu mundo mágico. Não é como o adulto, que interpreta aquela história infantil como se fosse aquela realidade nua e crua, né? Que a gente vê normalmente os adultos dizendo. Quando você pega uma história de João e o pé de feijão, você está falando de uma história de superação, de heroísmo. Então, é completamente diferente do mundo que o adulto normalmente visualiza. Sim. Então, a gente precisa trazer novamente para a criança esse espaço lúdico, imaginativo, aonde ela vai ter que criar na sua cabeça o cenário do que ela está fazendo. Se você for ler um livro, por exemplo, você vai criar o cenário na sua cabeça, você vai imaginar como aquele personagem está falando, você vai imaginar como ele reage, você vai imaginar os sons do ambiente. Agora, você imagina você ter isso pronto numa televisão. Que imaginação você está criando em você? Já está tudo ali, você não está imaginando nada. Então, esse espaço lúdico tem que ser criado para a criança. É preciso que a gente saia da ideia da década de 60, né, que foi muito importante para aquela época, do é proibido proibir. Sim. É necessário proibir. É necessário proibir, dentro dos seus limites. Sim. A gente não está falando daquela educação antiga, né, que era extremamente impositora, Sim. mas também a gente não pode passar para essa educação hoje em que os pais têm medo do filho. Eu não posso tirar o celular do meu filho porque ele vai ficar com raiva, porque ele vai ficar zangado. Eu tenho que trazer meu filho para minha cama porque ele vai chorar à noite. Parece que a criança não tem o direito de frustração. Então você está criando adultos que não sabem se frustrar. O limite de frustração é muito baixo. E depois a gente não entende porque nossa sociedade é cada vez mais intolerante e agressiva. Intolerante e agressiva. Nós estamos voltando ao tempo em que o homem tinha direito de bater na mulher, de matar a mulher. Nunca se viu tanto isso. A gente está voltando ao tempo em que as ruas são perigosas. Por quê? Porque as pessoas fazem contramão, as pessoas sobem nas calçadas. Você pega um motoqueiro dirigindo na rua, é um risco. Você pega determinadas pessoas dirigindo na rua, de carro mesmo, é um risco. Cada vez que você bota uma câmera para vigiar, significa que as pessoas estão mal educadas, estão intolerantes, estão achando que o ambiente comum é delas. Então, todas as vezes que eu vejo dizer, João Pessoa aumentou o número de câmeras, é necessário? Tudo bem, é necessário, mas significa que nós estamos perdendo a luta. Nós estamos formando uma sociedade intolerante, uma sociedade que não tem limite, uma sociedade em que as pessoas estão achando que eles podem tudo. Então ninguém pode dizer não para ninguém. Vou puxar outro tema aqui para a gente conversar, que é sobre o agosto dourado, né? A importância da amamentação. Muito se fala da importância nos primeiros meses de vida do bebê, né, da amamentação, e eu queria que vocês falassem sobre isso, se realmente a amamentação, né, o leite materno, ele só ele já basta nesses primeiros meses, ou se além dele precisa de um outro alimento, né, para que esse bebê ele tenha esse suporte bem fixado. Enfim, queria que vocês falassem sobre isso também. A gente já fala que o agosto dourado é para dar justamente a qualidade de ouro, que é o aleitamento materno. Eu sou apaixonada pelo tema porque, para você ter uma ideia, uma das cidades daqui do Nordeste ganhou um prêmio internacional diminuindo mortalidade só com a única política, aleitamento materno. Nossa. Então, assim, a criança que mama, e você falou do tempo, exclusivamente até os 6 meses, Certo. ela não precisa nem de água, né? Então, a partir do 6º mês é que ela vai ter introdução de outros alimentos e ela pode ser amamentada até os 2 anos. Então, muitas vezes, a cultura, né, reprime a mãe que amamenta a criancinha maior. E a gente sabe que, além do vínculo que se forma daquela mãe com aquele filho,
aquela mãe não vai abandonar aquele filho. A mãe que amamenta, ela não abandona o filho. Uma outra coisa importante é que a mãe está prevenindo inúmeras doenças, a gente falou em vacinação, mas o aleitamento também protege, tem imunoglobulinas, anticorpos que vão proteger a criança. A gente falou em violência, a criança que é amamentada ao seio, ela é uma criança mais dócil, mais inteligente, o QI dessas crianças é muito maior, a gente evita o diabetes, sobrepeso, hipertensão, as dislipidemias, que a gente faz tanto colesterol, triglicerídeo. Aquela criança que foi amamentada corretamente, a gente evita. Para a mãe, a gente vai evitar o câncer de mama, né? As cardiopatias maternas fizeram um trabalho que eu achei assim fantástico, que as mães que amamentam têm menos cardiopatias. Então, não é só um benefício para a criança, mas é um benefício para a mãe e é um benefício também para a sociedade. Porque a partir do momento que a criança é menos violenta, mais dócil, cria aquele vínculo afetivo com a mãe, né? O primeiro vínculo que se forma é entre a mãe e o filho através da amamentação. E é um alimento completo. Não existe leite fraco. Essa questão de dizer, tem que complementar porque o leite é fraco. Não. Existem várias fases, né, do aleitamento. O colostro, que é aquele primeiro leitinho que parece uma aguinha, altamente rico em proteínas. Sim. Para você ter ideia, o prematuro, o leite da mãe do prematuro é específico para ele, que naquele momento precisa exatamente daqueles anticorpos, daquelas proteínas, daquelas gorduras que vão fazer com que ele ganhe peso, com que ele se desenvolva e com que ele seja mais saudável. Um trabalho importantíssimo que eu vi foi a mãe que colocava a mãozinha no berço do bebê doente dentro da incubadora. Sim. Ela já conseguia produzir anticorpos para combater o leite materno dela, aquela doença que o bebezinho estava passando nas UTIs. Né? E o aleitamento materno, a gente vê as mães doadoras também. Eu até quero fazer uma homenagem, porque essas mães que saem dos hospitais, que são mães doadoras, salvam muitas vidas de bebês prematuros que estão nas UTIs, nas unidades de cuidados intermediários. Então, são verdadeiras heroínas, né, que salvam vidas. Legal. Então, o Agosto Dourado é um movimento importantíssimo para relembrar tudo isso à sociedade. Sim. O quanto o aleitamento é importantíssimo. Agora, o seguinte, chegou um momento mais descontraído, vamos dizer assim, do nosso videocast, que é o quadro Mente Ativa, que é quando a gente conhece mais dos nossos convidados, num ambiente que eles não estão trabalhando, né? Num momento de lazer, num momento de relaxamento, enfim. E aí eu quero conhecer um pouquinho mais de vocês. Eu tenho umas filhas, eu tenho umas informações aqui de bastidores e me contaram que a doutora Alexandrina gosta aí de tocar piano. É isso? É assim? Ó, temos imagens. Eu acho. Olha lá aí, ó. Nossa, você toca desde quando, doutora? Eu comecei a tocar desde os 9 anos com Emília Asfora, em Campina Grande. Uma grande pianista. Sim. Vim para cá, para João Pessoa, e continuei no conservatório com o doutor Gurgel, que também, né, o maestro que foi realmente reitor lá da escola de música. Sim. E em casa, nos Gosta de momentos tocar. que a gente pode, porque são poucos, né, que a gente trabalha muito. É verdade. É um momento de descontração, que eu esqueço quem eu sou, eu vou para outro mundo. Um mundo que não existe doença, que não existe tristeza, Sim. que só existe alegria, satisfação. Quantas vezes na semana a senhora consegue sentar ali e ficar naquele momento? Lida poucos momentos, realmente. Nesse momento que a gente está nessa gestão, a gente nós temos nos esforçado muito junto com toda a equipe. Constantino sabe que é um grande aliado nosso aqui, nosso superintendente. O quanto a gente tem se dedicado. Sim. Então, assim, são momentos em que eu chego em casa, que eu já conversei com meu filho, que eu já fiz tudo que eu tinha que fazer em casa, Sim. que eu vou para o piano um tempinho,
né? Me descontrair e aí eu consigo desintoxicar de todas as coisas. E quando eu saio, eu já saio uma pessoa mais leve, uma pessoa melhor, um coração assim mais leve, todo aquele peso sai das minhas costas. Energia renovada. Energia renovada. Aí eu digo, não, só existe aqui o quê? Chopin, Beethoven, Uau. Mozart, o mundo vira outro pra gente, né? Uhum. E a música, como se fala, realmente ela é terapêutica. Uhum. Ela é utilizada também nos hospitais, no nosso hospital, Que legal. nas nossas UTIs. A gente usa música, usa os animais. Usa o PET, o robô, sim, usa exatamente. carrinho de controle, ou seja, tudo que é lúdico. Né? E a música emociona. Imagina se não tivesse tido aí essa oportunidade de ter a carreira na medicina. E aí, de repente, tocar na orquestra. Mas já pensou? Era um grande sonho. É um grande sonho. Olha aí, tá vendo? Quem sabe um dia, né? Sabe um dia. Olha. Mas aí, nesse momentinho aí particular, a gente consegue realizar todos os nossos sonhos, né? É importante. Porque a gente sai desse planeta e vai para o planeta luz, o planeta música, que lá só tem coisas boas, né? Mas, doutor Constantino, também não fica para trás. Você olha aí, ele tá sério aqui falando do saúde das crianças. Deixa eu mostrar essa imagem aí. Olha, ele nas horas vagas, me disseram que o Alok pede assessoria a ele. Tá vendo? É verdade, doutor Constantino? E ele tem uma voz belíssima, viu? Pois Ele toca violão. Ele Olha tá aí. mostrando aí tudo. Toda a aptidão na música também. Esse momento ali é o seu momento também de relaxar. Música é aonde eu me transporto, realmente. Música sempre foi assim, entendeu? Desde pequeno que a música, para mim, é algo que me hipnotiza, me emociona. Eu sou capaz de chorar facilmente com uma música, né? Então, para mim sempre foi assim. Eu não tive a oportunidade, quando mais jovem, de aprender um instrumento, né, como a alexandrina, Sei. por certas, de diversas razões e não consegui. Mas hoje eu consigo tocar um violãozinho olhando as cifras, né, e descobrir esse mundo aí do DJ, como chamam, né? Me transporta muito ao tempo que a gente estava até conversando aqui dos controladores de rádio. De rádio. Os controladores de rádio. Eu acho que a minha grande inspiração são os controladores de rádio, que eu achava muito bonito aquele balé, né? Eu chamo assim, aquele balé que eles tinham de tirar o LP, botar lá no toca-disco, botar na música certa, soltar na hora certa, preparar o outro, botar a propaganda e etc. E aquilo sempre me encantou. E quando eu descobri esse mundo aí da música, possível de você tocar com essas maquininhas, né? Isso me encantou demais. E eu sempre gostei muito de ter uma coleção grande de CDs, mas esse tipo de equipamento daí é o que mais me deixa alegre. Então, em pequenas reuniões assim de amigos e etc., eu gosto, eu acho bacana. E o pior é que eu gosto de música de batida, eu gosto de música de dançar. Olha, entendeu? Pior não, melhor. Não, é porque eu sempre digo uma coisa, existe vida além da medicina, né? Então, Olha aí. a lógica é essa, você precisa de algo que extravase, né? Que lhe deixe relaxado e tal. E a música realmente me relaxa muito, muito. Se você quiser me ver no outro mundo, põe alguém tocando ou me deixe tocar e fazer a festa, que eu acho bom. Bom, saindo um pouquinho desse nosso quadro, né? A gente deu aqui para a gente conhecer um pouquinho mais dos nossos convidados. Vamos entrar em um outro tema também, assim, eu diria polêmico, difícil, porque quando a criança... que é o momento quando a criança adoece. E aí os pais enlouquecem. A tendência é, vamos levar para o hospital. A criança teve um resfriado, teve uma febrezinha, vamos levar para o hospital. E aí, eu queria vocês, como fazem parte aí da direção do hospital pediátrico, para vocês esclarecerem aqui algumas dúvidas. Eu vou fazer 3 perguntas e aí a gente vai aqui discutindo e conversando, tá bom? Quando cuidar da criança em casa? Se for uma virose, se for tal, se tiver em estágio tal, cuide em casa, tá tudo certo. Quando fazer isso? Quando cuidar da criança em casa? Quando agendar um atendimento no consultório médico? Não, precisa levar o médico, precisa ir para o consultório para ele se consultar, ver o que é
está corriqueiro, enfim. E quando levar, de fato, para a urgência e emergência de um hospital? Queria que vocês trouxessem aí esses esclarecimentos. Quando, em cada momento aí, é preciso agir dessa forma? Primeiro de tudo, eu acho que toda criança tem que ter o seu pediatra. Certo. E se a criança tem acesso ao PSF, uma grande luta da pediatria é que o pediatra esteja em todos os PSFs. Então, aquela criança que já é acompanhada por um pediatra, ele vai ter uma temporalidade de retorno, ela vai ser bem orientada. Eu acho que é um dos profissionais que mais faz prevenção gratuita dentro da sua consulta. Ele orienta a alimentação, orienta a vacinação, orienta bons hábitos. Então, aquela criança raramente vai adoecer. Quando a criança, o que é mais comum chegar para a gente ouvir, são os processos febris. A criança, às vezes, começa uma febrícula e não tem nenhum outro sintoma maior, só é a febre, e é uma febre que começou agora. Muitas vezes ela pode recorrer ao seu médico, ligando para ele, sabendo quais são as orientações, ou pode utilizar a telemedicina, que vai orientar muito bem. Olha, começou hoje, vamos hidratar, vamos ver a alimentação como é que está, o que foi que a criança teve contato, foi com um tempo chuvoso, ela comeu algum alimento que não deveria, então vamos tentar primeiro medicar e esperar um tempinho em casa. Então, ela pode ser orientada, né? Em relação ao consultório, sempre que a criança estiver doente, a primeira pessoa que deve ser comunicada é o seu pediatra. Eu estou passando por isso. E, geralmente, ele vai ser o grande orientador. Vai para o meu consultório, ou eu vou colocar você para ir para um outro ambulatório, ou vai para o hospital, ou vai para um colega porque eu estou viajando, mas ele nunca vai deixar de orientar. E a criança que precisa ir para o hospital é a criança que está com sintomas de agravamento. Então, aquela criança que está com febre há 3 dias, associado a um cansaço, né? Ela não está se alimentando, ela não está mais fazendo xixi, ela está desidratada. É uma criança que sofreu um corte grande, vai ter que ser feito esse tipo de atendimento específico pelo cirurgião pediátrico, que a gente tem lá no nosso hospital, né? É uma criança que está com convulsão, então ela vai ter que ir para o hospital para a gente saber, descobrir qual a origem daquela convulsão. É uma criança que entrou em insuficiência respiratória porque comeu um alimento que ela é alérgica, ela está fazendo um edema de glote, ela está fazendo um choque, então ela tem que ir para o hospital. E muitas vezes essa criança não vai ficar nem no pronto atendimento, ela vai para a UTI. Então, o médico é o primeiro a avaliar e orientar que aquela criança não vai ficar nem no pronto-socorro, ela vai para a UTI. Então, a grande orientação é: toda criança deve ter o seu pediatra, porque isso é o melhor caminho para a gente evitar a criança chegar ao hospital, chegar na UPA, chegar no ambulatório muitas vezes descompensada. Nós observamos que 56% das crianças classificadas no nosso hospital são verdes, deveriam estar no ambiente de ambulatório, de consultório. E por que isso está ocorrendo? Quando a gente começa a investigar, não tem pediatra. Aquela criança, tudo que sente a mãe vai no pronto atendimento, porque é mais célere, é mais rápido, como se fosse um fast food. Mas não há vínculo entre aquela criança e o profissional. Queria ressaltar aqui a importância do hospital pediátrico, né? Um hospital que tem toda uma estrutura pensada para receber essa criança, né? A importância disso e que hoje a Unimed dispõe de um equipamento como esse, né? E hoje na Paraíba existe uma carência de hospitais pediátricos, né? Você tem muito hospital geral e etc., que também atende pediatria, mas hospital pediátrico, aquele que se volta especificamente para a doença da criança, são muito poucos. Sim. E isso é uma carência que a gente tem, né? Se você for pegar as grandes cidades da Paraíba, né? João Pessoa tem, Campina tem, Cajazeiras tem, né? Patos acho que não, né? Não me recordo agora em Patos, um hospital especificamente infantil, né? Cajazeiras tem um hospital que é da universidade.
Mas as outras cidades não têm. Às vezes você tem hospitais pequenos, mas você não tem hospital de pediatria, né? Essa continuidade materno-infantil, né? Que a gente sempre fala, o ideal é que você tenha um materno-infantil. Você pega desde a gravidez, né, o parto, e depois você acompanha a criança ali. Mas uma coisa que é extremamente importante, Linda Alexandrina já colocou os 3 aspectos, mas a coisa mais importante em medicina é educar. Toda consulta, e consulta eu estou colocando aqui contato médico-paciente, médico-comunidade, né? Não é necessariamente ambiente hospitalar ou ambiente de consultório. Todas as vezes que um médico é procurado para uma informação, ele tem que aproveitar para educar. A gente precisa parar com isso de colocar, ao invés de falar sobre o desenvolvimento da criança, como nós já citamos aqui, dizer que a criança que põe a mãozinha na boca é o dentinho que está nascendo. Pode até ser que o dente esteja nascendo, mas em determinado momento não é isso que acontece. Então, é preciso que se eduque os pais a entenderem o processo do filho. E entender o processo de adoecimento. Toda criança vai adoecer. Isso é inegável. Umas mais, outras menos. Uma por ter fatores pessoais, né, de imunodeficiência ou de alguma doença ou algum fator que facilita que isso aconteça. Mas os pais precisam reconhecer os sinais de risco. Sim. E quem vai ensinar os sinais de risco deve ser o pediatra. É ele que vai dizer, olha, seu filho está com febre, quando medica a febre baixa, ele fica ativo, esperto, brincando, etc. Ele não tem cansaço, ele não tem sinais de desidratação. E os sinais de desidratação principais é esse. Se isso aconteceu, você entra em contato comigo, que eu vou te informar o que fazer. Então, o pediatra ele tem que ter o sentido de dar segurança aos pais através do ato educativo. Não deixar que se perpetue, né, e todos os pais vão ter sempre essa ansiedade, é normal, meu filho está com febre, eu quero alguém que veja hoje, nesse momento, né? E as coisas não são assim. Até porque quando você sai de casa com seu filho para ir no médico porque ele está com febre, você também está adoecendo, vamos chamar assim, socialmente também. O nível de ansiedade, você deixa seu trabalho, você deixa sua casa, né? Quando você interna uma criança sem que efetivamente haja necessidade de internação, você está saindo do seu ambiente, a criança está saindo do seu ambiente. Então, existe um desgaste social muito grande quando você sempre sai para isso. Então, é preciso que a gente tenha a clara noção de que a família precisa ser educada para entender aquilo que a gente chama sinais de risco. Alguns a Alexandrina já colocou. Então, existem crianças que requerem uma atenção maior, sim, mas a grande maioria pode ser tranquilamente tratada, acompanhada em casa. A Unimed dispõe de telemedicina para essas crianças. Não precisa a gente superlotar, como a gente tem visto em algumas situações, o ambiente hospitalar, sim, causando um desgaste pessoal para a criança, para a instituição e para a família. É comum você chegar no hospital, no nosso hospital lá da Unimed infantil, né, o hospital pediátrico, e você vê aquela unidade cheia de gente e tem 5, 6, 7, 8 crianças correndo para lá e para cá, brincando, gritando, interagindo uma com as outras. E você fala, meu Deus, por que essa criança está aqui? Pela ansiedade dos pais. Faltou o quê? Faltou a educação. Educar, como dizia o Dr. Fernandes Figueira do IMIP, né, toda consulta é um ato educativo. A família não pode sair do consultório sem ser educada a algum aspecto daquela criança. Isso não pode acontecer. Muito bem, nosso papo está muito bom, mas o episódio de hoje está chegando ao fim. Queria agradecê-los pela participação e dizer que até a próxima, viu? Até breve. Nós aqui agradecemos em nosso nome, e aqui eu vou falar por Alexandrina, em nome da instituição Unimed, em nome do Hospital Pediátrico da Unimed, e em nome também de todos os pediatras que têm nesse espaço uma oportunidade de falar um pouco, né, de forma educativa, né, voltando sempre a esse ponto, sobre a saúde e o desenvolvimento infantil. Acho que a gente precisa desmistificar algumas coisas, colocar os pontos nos is, e esse é um ambiente extremamente necessário para que isso ocorra. Que bom. Eu queria só falar uma coisa importante. Sim. A gestão teve uma visão, a pandemia trouxe também coisas boas. E essa gestão colocou a criança no seu ambiente, que é um hospital pediátrico. E lá a gente conseguiu fazer uma classificação internacional que prioriza a criança mais grave no atendimento.
A gente conseguiu colocar até 5 pediatras no pronto atendimento, radiologistas de plantão, uma equipe multidisciplinar, diaristas médicos que passam a visita e uma unidade de terapia intensiva que hoje é considerada uma das melhores do Brasil, né, que tem protocolos, que tem inovação, que tem tecnologia, né, e toda uma equipe também de cirurgia pediátrica. Eu acho que, falando em pioneirismo, nós somos o único hospital da Paraíba que tem equipe de cirurgia pediátrica disponível, né, na rede privada para atender a criança na sua especificidade. Então, a gente também agradece primeiro a Deus, né, iluminar nesse momento tão difícil uma gestão que estava passando por um caos, que é o Covid. Foi um momento muito difícil, mas que teve a sensibilidade de colocar a criança no centro da atenção. Isso para a gente é um grande presente para nós pediatras. Que bom. E nós somos uma instituição dirigida basicamente por mulheres. Nós somos uma instituição em que as maiores guerreiras da instituição são as mulheres que estão dentro da nossa gestão. Doutora Alexandrina, doutora Janine, né? Doutora Iris, que são as coordenadoras, doutora Ana Cláudia Penazzi, né? Então nós temos uma gestão que é uma gestão, eu digo sempre assim, é uma gestão feminina. É uma gestão dura, é uma gestão eficiente, mas é uma gestão maternal. E isso é uma coisa que torna o hospital diferente de outros hospitais. Bom, gente, né? Olha que legal! Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Até a próxima. Quero agradecer também a sua companhia. Lembrando que, para ter acesso ao nosso conteúdo, é só acessar o portal da Unimed, tá? Portal unimedjp.com.br/sem contraindicação. Lembra também de ativar as notificações no nosso YouTube. Tem o nosso Instagram, Unimed João Pessoa, para você também acessar, ter lá mais informações. Lembrando que a Unimed João Pessoa, o nosso propósito é sempre aqui promover a vida cuidando da saúde das pessoas. Tá bom? Espero você semana que vem. Lembrando que sempre na quinta-feira, ao meio-dia, tem novo episódio do nosso videocast Sem Contraindicação. Obrigada pela sua companhia e até semana que vem.